Amém. Vejam, amados irmãos, ouvindo esse hino me lembrei de um fato tão importante de saber que o irmão Aldo tem um poder tão grande em nossa vida, que ele sabe tudo o que nós fazemos. Eu me relembro certa vez de um irmão em nossa sede, foi assistir uma reunião em nossa sede. Ele chegando lá com a sua filha, sentou-se ali para assistir aquela reunião, e ele ouvindo o pastor pregando ali naquele momento, ele olhou e disse assim, entre ele mesmo dizendo, a pregação daquele pastor é fraca, e dizendo assim mais, pregação ruim, não sabe nem ler o boletim, né? Em pensamento dele mesmo. Mas ele foi e falou com a filha dele: filha, eu quero ir embora dessa reunião. Nesse momento a sua filha, sem perguntar nada, acabou levando embora para casa. E a hora que ele saindo da sede, lá na porta, quem estava esperando ele lá na porta? O nosso profeta Santo Irmão Aldo. E nesse momento ele pediu as bênçãos ao Santo Irmão Aldo. E nesse momento o Santo Irmão Aldo falou, sem ele saber de nada, falou assim: a reunião está ruim? O pastor prega mal? Falou assim. E ele ficou meio sem jeito, começou a chorar e pediu perdão ao irmão Aldo naquele momento. E o irmão Aldo pegou no seu ombro e falou: venha cá, meu filho. Levou ele até a porta da igreja e mostrou lá no púlpito. Falou assim: olha lá quantos anjos, quantos profetas, olha que mensagem linda que aquele pastor está falando. É você que não está preparado para ouvir essa mensagem. Então, amados irmãos, às vezes, o que eu quero dizer, que nós, às vezes não estamos preparados talvez para uma mensagem, e esse é o momento que eu quero pedir a todos os irmãos hoje, que fiquem em reverência, principalmente em seus bancos, sentem. Hoje é uma reunião de oração, que é focada ao Divino Espírito Santo, e eu quero dizer que falar do irmão Aldo é uma coisa maravilhosa. Muitos dos irmãos tiveram a oportunidade de conhecer o irmão Aldo pessoalmente, e sabem o quanto grandioso ele foi. Então o título da mensagem diz assim: Santo Irmão Aldo, profeta e sucessor do Consolador. Quando Deus, o Pai e Jesus Cristo resolveram levar a Santa Avó Rosa para os céus, para lhe concederem, definitivamente o eterno galardão do Espírito Consolador da promessa de Jesus, uma das primeiras coisas que eles decidiram foi que ela precisaria, amados irmãos, encontrar alguém aqui na terra, ou seja, para ser o seu representante e sucessor, ou seja, continuador visível dessa obra tão maravilhosa, ou seja, a obra de Deus aqui na terra e no meio do seu povo e da humanidade. Assim a Santa Avó Rosa, amados irmãos, sondou naquela época vários obreiros do ministério da igreja, eu digo da igreja apostólica, para ver se encontrava alguém que preenchesse os requisitos básicos e necessários para assumir principalmente a especial tarefa de executar e contendo a missão corajosa que o aguardava. Depois de muito sondar, com a inspiração, claro, primeiramente de Jesus, do Pai, a escolha recaiu sobre o irmão Aldo, que já possuía, desde o seu nascimento do berço, as qualidades, principalmente, amados irmãos, as virtudes do seu espírito, ou seja, as virtudes de Deus, que eram dadas para ele, para exercer essa missão tão nobre, ou seja, essa missão tão especial. Ele tinha um cérebro e o próprio espírito semelhante ao da Santa Avó Rosa naquela época, e no tempo certo, a qual poderia ser usado espiritualmente para o propósito que se fazia necessário. O irmão Aldo, amados irmãos, nem era obreiro do ministério da igreja, mas apenas servia direção, como todos os irmãos sabem, como motorista, no propósito de ajudar a sua tia, que era a Santa Avó Rosa, pois era o seu sobrinho.
claro, sobrinho de sangue, e lhe queria, ou seja, ela lhe queria muito bem, por tudo, ou seja, ele, por tudo que ela tinha feito por ele em toda a sua vida, inclusive com que a Santa Vó Rosa, com seus sábios conselhos, ele dizia que ao entrar na casa da sua tia, a Santa Vó Rosa, sempre saía com um sábio conselho para encarar, principalmente os dilemas da vida. O irmão Aldo, amados irmãos, ele foi escolhido pela Santa Vó Rosa, mas já era, naquela época, já aprovado pelos céus. Ele não sabia, ou seja, que seria exigido de si, e nem que seria futuramente na igreja, ou seja, o seu jeito simples, manso, humilde de coração não deixava transparecer a qual preciosidade se escondia atrás daquele coração tão bondoso e valente. O santo irmão Aldo nunca, os irmãos sabem, nunca almejou cargos na igreja, ou seja, nunca quis se aparecer ou ser melhor que ninguém. Não queria que o seu nome fosse divulgado, preferia ficar sempre no anonimato, sem aparecer, ou seja, se projetar diante do povo apostólico e do mundo, e servir na retaguarda, atrás da direção da igreja apostólica, mesmo sendo o principal, ou seja, o nosso amado primaz, desde quando a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus. Então, amados irmãos, vejam quanta humildade o nosso santo irmão Aldo tinha em seu coração, e ele sempre, igual diz aqui, jamais quis se aparecer, ser melhor que ninguém, mas vejam a humildade que ele tinha em seu coração de ajudar as pessoas, estender a sua mão, igual eu digo sempre, sem olhar a quem, sempre ajudando a todos, com muito amor, com muito carinho, e principalmente sabedoria e discernimento. Isso nunca faltou, porque ele tinha um merecimento, ele tinha um grande poder, que era a Santa Vó Rosa, que era Jesus que o ajudava a todos os momentos. Mas com o passar do tempo, ficou conhecido a todos nós, o povo apostólico, que ele precisava assumir de forma mais aparente e mais atuante, principalmente à frente da direção da igreja. Foi quando ele começou a atender o povo, a fazer a fila. Muitos dos irmãos devem lembrar, para ser cumprimentado pelos fiéis, a exemplo do que já fazia há anos, ou seja, os outros três da direção, que era a Santa Vó Rosa, o nosso saudoso bispo e a missionária Odete. E com todo respeito e gratidão, começamos a beijar a sua mão, a pedir a sua bênção e principalmente suplicar a poderosa intercessão diante dos santos dos céus. O nosso santo profeta, irmão Aldo, amados irmãos, sempre pedia em seus boletins, dizendo assim: obedeçam, ou seja, eu peço. Ele falava com muito amor, não foi uma, duas, três, 4, 5 vezes, foram várias vezes. Ele insistia na mesma tecla, mas muitas vezes nós, com a nossa ignorância, com o nosso comodismo, a palavra do santo irmão Aldo entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E nós continuávamos a fazer a mesma coisa. Quantas vezes os irmãos devem lembrar, na fila, quando ia cumprimentar o santo irmão Aldo, ele estava ali chorando, com lágrimas nos seus olhos, talvez por algum irmão, algum jovem, que caiu nas armadilhas que o inimigo oferece, ou seja, aquela pessoa que ele tanto deu um conselho, ele falou: filho meu, tome cuidado. Caíam facilmente nas armadilhas que o inimigo oferece, e isso entristecia o seu coração. E quando ele falava assim, que era para o nosso bem, ele falava assim: eu quero o bem de todos, de todo o povo apostólico. E o nosso santo irmão Aldo, ele sempre tinha um coração tão bondoso que ele sempre perdoou a todos nós, sempre nos ajudou e estendeu a sua mão. E ele, com toda a sua sabedoria, dizia assim para nós, os irmãos devem lembrar,
em algum dos nossos boletins que ele falava: quem avisa, amigo é. Ou seja, o que ele queria dizer, não dê ouvido, principalmente às más influências que o mundo oferece, não dê ouvidos aos erros. Quantos, eu já disse várias vezes em nossas mensagens, quantos que hoje não tiveram a oportunidade de hoje estar aqui conosco, ou não tiveram a oportunidade de receber ou conhecer o irmão Aldo pessoalmente, e saber dos tantos lindos conselhos que ele nos deixou através dos boletins internos da igreja. Se formos ler todas as mensagens que ele diz para nós, ficaríamos a noite toda, porque são lindos exemplos que o nosso profeta Santo Irmão Aldo. E vejam que o irmão Aldo, se ele chegou nesse patamar, foi por merecimento. O irmão Aldo, ele ganhou a confiança total e irrestrita, incondicional do povo apostólico, que logo pôde ver nele algo muito mais do que apenas um membro da direção da igreja apostólica, mas um homem de Deus, ou seja, um santo. A igreja pôde desfrutar principalmente das suas bênçãos, mesmo ele ainda aqui vivendo na terra. E muitos pediam pessoalmente, igual eu disse, as suas bênçãos, oravam e clamavam pela sua pessoa nos dilemas da vida e pediam a sua intercessão para tudo quanto era problema. E o entendiam, o amavam, o serviam, o adoravam e o veneravam, sem medo de estarem correndo, ou seja, de estarem incorrendo em idolatria, porque adorar um santo de Deus nunca foi e nunca será, principalmente, idolatria. Eu quero dizer, amados irmãos, que os irmãos que estão aqui, quantos que não têm, nesse momento, uma lembrança do nosso profeta, irmão Aldo, como bênçãos, principalmente milagres em suas vidas que receberam deles. Quantas vezes nós, principalmente os irmãos do coral, nós cantamos, eu já fui do coral, eu me relembro de um hino que dizia assim: o seu santo nome está gravado em nosso coração para sempre. Mas com o passar do tempo, eu quero dizer, amados irmãos, nós acabamos esquecendo desse nome tão perfeito que é o Santo Irmão Aldo. Muitos acabaram ficando no comodismo, com as facilidades da vida, ou seja, com o comodismo e principalmente os prazeres que o mundo oferece, ou seja, as regalias, né, que nem diz, com a vida boa. Tanto faz de um jovem, um irmão já da igreja, que com uma boa saúde, talvez com a vida perfeita, acabaram deixando de lado aquele amor tão grande e profundo que nós tínhamos, principalmente do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Então, amados irmãos, vamos valorizar o que o Santo Irmão Aldo fez por nós, vamos valorizar esse legado tão lindo que ele nos deixou, esses conselhos a qual ele nos deixou. Hoje, nesse momento de reunião de oração, é a oportunidade de nós hoje colocarmos um balanço, principalmente em nossa vida. Vamos colocar um balanço positivo, mudar, ser diferente, valorizar. Vamos fazer igual ao apóstolo São Paulo, que olhando para trás, ele foi dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu não neguei a minha fé, eu trabalhei duro, ou seja, viajei, me esforcei, me dediquei os meus anos da minha vida. Depois a minha conversão em favor da igreja, ou seja, da igreja do Senhor, agora eu tenho a convicção que no céu está garantido principalmente o meu galardão. Então olhem que balanço lindo do nosso profeta São Paulo. E a mesma coisa o balanço do nosso profeta Santo Irmão Aldo, amados irmãos. Basta nós vermos, foram 44 anos, não foram 44 dias, que ele lutou por essa santa igreja. Ele deu a sua vida, se dedicou, passou por momentos difíceis. Muitos dos irmãos sabem o quanto ele sofreu. Injúrias, calúnias, mas assim mesmo, nunca desistiu, sempre provou principalmente a verdade.
Nunca ninguém jamais provou nada contra ele, porque ele tinha o verdadeiro Espírito que vinha diretamente do céu. Ele era o sucessor da Santa Vó Rosa. Ele foi prometido por Jesus para ser o pastor desse rebanho, dessa Santa Igreja. Por isso, vamos fazer igual o irmão Aldo hoje, fazer uma mudança, um balanço em nossa vida. Igual eu digo sempre em nossas reuniões, vamos falar com a Santa Vó Rosa, falar com o Santo Irmão Aldo. Hoje é o momento, nessa reunião de oração, de nós se entregarmos totalmente, falar: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Quando diz ser diferente, é deixar Jesus entrar em sua vida, te transformar. Sei que muitos passam por momentos difíceis em suas vidas, mas basta relembrar uma mensagem que eu acho muito bonita, que o irmão Aldo deixou em nosso boletim, dizendo: filho, confia em mim e na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, que eu sempre estarei do seu lado. Basta confiar, basta acreditar. Por isso, amados irmãos, hoje é a oportunidade de nós deixarmos que o Santo Irmão Aldo, que a Santa Vó Rosa, e relembrarmos que dia 5 de maio é um momento muito importante. Logo no fim de semana comemoraremos aqui em São José dos Campos a coroação do Santo Primaz. E esse é o momento de nós nos reunirmos e fazermos com muito amor, porque ele merece. Olha que legado lindo. Eu sempre digo em minhas reuniões que a Igreja Apostólica é o maior presente que nós temos em nossa vida. Por isso devemos valorizar. Eu me lembro certa vez, em certa ocasião, o nosso Santo Irmão Aldo disse, isto através, claro, de um boletim. Ele disse: nós estamos no tempo de creia quem quiser e salve-se quem puder. Quando ele disse assim, amados irmãos, salve-se quem puder, para nós lutarmos pelo nosso espírito, pela nossa fé, porque a nossa salvação, ela é individual, vai depender de cada um, de nós lutarmos, principalmente pela nossa salvação. E esse é o momento de nós mostrarmos ao Santo Irmão Aldo, mostrarmos para a Santa Vó Rosa, que nós queremos ser vitoriosos e queremos alcançar a glória celestial. E todos sabemos que se nós lutarmos, vamos conseguir. E ele vai mais além. Eu lembro certa vez em um boletim que ele disse, depois de vários conselhos ao seu povo, ele disse assim: vejam, amados irmãos, quem avisa, amigo é. Ou seja, quantas vezes ele nos avisou, quantos conselhos que ele nos deu, e muitos não tiveram, ou seja, não deram a oportunidade dele entrar em seu coração, e hoje se perderam neste mundo que é tão cruel. Vejam quantas coisas terríveis que acontecem. Por isso que nós devemos hoje se entregar nas mãos do Santo Irmão Aldo, se entregar na mão da Santa Vó Rosa e de Jesus, porque sem eles nós não somos nada em nossa vida. Por isso que o Santo Irmão Aldo foi visto espiritualmente, muitos irmãos sabem que por muitos milagres que realizava, para que a igreja, ou seja, fosse entendendo que ele era santo, perfeito. Na verdade, o Santo Irmão Aldo, amados irmãos, assim como a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria, eles foram, ou seja, predestinados para a missão que realizaram, mas tiveram que fazer a sua parte, igual eu disse, dar-se em sacrifício, passar pelas intempéries da vida, se submeter à lei de Deus, mas no final foram vencedores e agora são integrantes da corte celestial. Então, e nós também podemos alcançar esse objetivo, de um dia poder chegarmos à glória celestial. Vamos fazer igual ao Santo Irmão Aldo, fazer igual a Santa Vó Rosa, que muito lutaram. Vamos dar a nossa vida a essa Santa Igreja, vamos seguir este caminho, porque este caminho, eu digo a todos os irmãos, ele nos leva aos céus. E nenhum deles, eu quero dizer, amados irmãos, veio buscar aqui na terra
para ser servido, mas para servir. É a mesma coisa o cargo de um pastor. O pastor está aqui para servir, para levar uma mensagem, para levar uma palavra de carinho, de conforto a todos os corações, sem ser servido. Era isso que o irmão Aldo queria. Ele sempre se doou completamente a todos. Por isso, nem ser amado, mas amar, nem buscar seus interesses, mas os interesses do próximo e de Deus, cumprindo em suas vidas o resumo, principalmente dos mandamentos, que é o amor de Deus e, em primeiro lugar, ao seu próximo. O santo irmão Aldo, ele se tornou, amados irmãos, o sucessor do Consolador, e isso já estava previsto na palavra de Jesus. Vejam, São João registra no seu evangelho quando Jesus disse que haveria um só rebanho e um só pastor, ou seja, fazendo a referência direta ao nosso supremo pastor, que é o nosso santo irmão Aldo. Como São Pedro também diz em sua carta, alguns poderiam pensar que Jesus estava falando dele mesmo, mas estava falando do último pastor que estaria aqui na terra, ou seja, nos tempos do fim, ou seja, no tempo da regeneração, pastoreando ovelhas do Senhor. O santo irmão Aldo, face aos seus dons e a missão de sucessor do Consolador, ele era arrebatado, para todos os irmãos entenderem, frequentemente aos céus, e falava com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, com os santos e anjos, com Jesus e até com o Pai, o nosso Deus, quando precisava, e recebia deles, principalmente, as suas orientações. O nosso santo irmão Aldo, mesmo depois da sua vida definitiva para os céus, a qual subiu, é o último profeta, é o último pastor que foi levantado por Deus para dar a todos nós hoje a oportunidade, principalmente, da salvação da humanidade. Seu poder e a sua glória são comprovadas nesta santa igreja apostólica, por realizar principalmente prodígios, maravilhas entre os que creem e confiam no seu poder e principalmente nas suas bênçãos. E como já diziam, desde os mais antigos profetas das Sagradas Escrituras, a grande salvação de almas acontecerá e a grande vitória final se consumará pelo último profeta de Deus, nosso santo profeta irmão Aldo. A nossa gratidão a esse servo de Deus pelo seu maravilhoso ministério e seu glorioso galardão, porque nós, principalmente o povo apostólico, nós amamos de coração e sempre nos exaltaremos como o santo de Deus, profeta poderoso e sucessor do Consolador. Por isso que agora, nesse dia 5 de maio, na coroação do nosso profeta santo irmão Aldo, vamos relembrar quanto fostes ao céu vitorioso. Porém, cremos que conosco estás nos dirigindo, protegendo e abençoando, principalmente como o nosso pastor por excelência, ou seja, do rebanho do Senhor, ou seja, do povo apostólico. Eu me lembro, certa vez, que o nosso santo profeta irmão Aldo publicou um dos nossos boletins explicando sobre a finalidade da nossa igreja apostólica. Ele disse assim, que a igreja apostólica, ela não veio ao mundo para concordar com o que nós pensamos. Ela existe principalmente para implantar o que Deus exige, e não está aqui para ninar os seus sonhos. O que ele quis dizer, para não ninar nós, para passar a mão, agradar, e sim, principalmente para abrir os nossos olhos. E ele diz assim, ela não lhe prende, principalmente as vaidades, ela lhe mostra o caminho da liberdade. Que caminho é esse da liberdade? E não veio aqui para disfarçar, principalmente o pecado, e fingir que nada é condenável,
O papel dela é orientar e principalmente mostrar o que por Deus é reprovável. Ela distribui flores, mas não esconde os espinhos que no mundo há. E o mais estreito dos caminhos, mas é o único que pode nos salvar. Vejam que belíssimas palavras que o Santo Irmão Aldo deixou. E ele disse: prega o nome de Jesus, de Maria Santíssima. Ou seja, seu verdadeiro valor, todos sabemos que é a igreja prometida, ou seja, de Deus, escolhida pelo Consolador. Aqui nada se cria, tudo se repete, tem a mais perfeita doutrina e o mal não prevalece. Para quem busca salvação e deseja principalmente uma vida perfeita de paz, venha sem demora conhecer a maior felicidade, ou seja, o maior presente que há em sua vida, que é a Santa Vó Rosa e eu, o Santo Profeta Irmão Aldo. Então, amados irmãos, vejam que lindo exemplo, que bela mensagem, ou seja, que lindo conselho que ele nos deixou, e vamos levar para nós e relembrarmos que o Irmão Aldo, ele foi muito importante para a nossa Igreja Apostólica. Ele foi o nosso profeta, e é e sempre será. Antes de finalizar a nossa reunião, eu convido os irmãos a ficarem em pé. Antes eu quero agradecer a todos os componentes do coral, ao regente, a todos, aos nossos obreiros, pastores, pelo belíssimo trabalho de cada um. E convido para nossos irmãos cantarem juntos o hino do nosso cenário, Reunidos em Oração. Da Hora Milagrosa, peço que muito obrigado pela participação de cada um neste momento. Agora, todos podem nesse momento agora apresentar as suas orações individuais, principalmente com muito amor e devoção. Esse momento, amados irmãos, é de nós, principalmente pedirmos a intercessão do Divino Espírito Santo, da Santa Vó Rosa e do Profeta Santo Irmão Aldo. Vamos orar individualmente.
cantar o hino do nosso cenário, reunidos, é toda a nossa gratidão. Toda nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santa Rosa, nosso Consolador, pela santa unção do céu, que nos dá com tanto amor. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso e Supremo, aqui encontra os seus filhos neste momento tão especial dessa reunião de oração, a qual o Divino Espírito Santo está conosco, e os céus, onde todos sabemos que neste momento alimentaram da Tua Palavra, principalmente dos Teus ensinos e conselhos que o nosso Santo Irmão Aldo e que Jesus, que através da Santa Avó Rosa sempre passaram para nós, ensinando a sermos boas pessoas, a sermos diferentes, a sermos apostólicos, ser uma luz a brilhar, principalmente ao mundo. Todos sabemos que nesse mundo que vivemos, todos estão vivendo uma estafa difícil, onde a nação principalmente está acarretando, ou seja, de esgotamento físico, de cargas, principalmente mental, e os dias se passam rápido, e a vida que segue. Precisamos de Ti, Senhor, para que nos ajude, principalmente a vencer todas as adversidades da vida, e por isso que com a presença dos santos e anjos, sabemos que o Senhor, com a Santa Avó Rosa, está cuidando, para que os Teus filhos sejam protegidos e fortalecidos, principalmente. Quero pedir a Ti, Senhor, Deus, o Pai Celestial, o Teu lenitivo, neste momento, suavizando a nossa vida, consolando, amparando, acalmando, trazendo principalmente a nós, o povo apostólico, e ao mundo, o alívio, principalmente espiritual, e também para que eles recebam de Tuas bênçãos, principalmente em vossa alma. Que Teus filhos levem em seus espíritos, hoje, dessa reunião de oração, o conforto, o consolo que vem dos céus, como o bálsamo que acalma o lenimento, o refrigério. Peço também, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, e Deus o Pai, pelos Teus filhos mais jovens, guarda-os amparando, principalmente na escola, no decorrer dos seus trajetos, que eles sempre lembrem de todos os nossos santos, onde estejam. Guarda os nossos irmãos de mais idade, dê saúde e leva a eles o que Te pedem, se for do Teu merecimento. Abençoe, Jesus, a sua filha, que nesse momento espera pelo seu filhinho, dê uma boa hora. Nesse momento também coloca minhas mãos nesta caixa de oração. Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, eu não sei o que os nossos irmãos pedem, mas a Senhora, junto com Deus, o Pai, com Jesus e com o Seu Divino Espírito Santo, sabe o que cada um precisa, e sei que nesse momento a Senhora, avó, está intercedendo, talvez abrindo uma porta de trabalho para alguém que esteja precisando. Igual ela disse, basta confiar e acreditar que eu sempre estarei te ajudando. Também abençoando um irmão que esteja acamado ou no hospital, talvez nesse momento até um milagre está intercedendo na vida de muitos irmãos. Por isso, Santa Avó Rosa, neste momento eu entrego em suas mãos. E a Senhora, com seu grande poder, junto com o irmão Aldo, todos sabemos que está fazendo grandes milagres nesse momento e intercedendo por muitos. E sendo assim, quero agradecer também
pela oportunidade de hoje estar fazendo uma reunião de oração como seu porta-voz e repassar principalmente as suas ordens, irmão Aldo, e seus conselhos. Espero que eles entendam que cada mensagem que todos puderam hoje ouvir ou sair daqui alimentados, levem em seu coração e levem para a sua vida. Santa Avó Rosa, acompanhe os nossos irmãos de volta aos seus lares, principalmente em segurança. Também peço que a senhora nesse momento envie anjos aos nossos irmãos internautas que estão nos assistindo, intercedendo em suas vidas, aos nossos ouvintes da hora milagrosa. Leva a eles o que precisam, se for o merecimento de cada um. E também quero pedir, avó, que neste momento a senhora envia anjos para fazer morada, principalmente em nossos corações. E sendo assim, em teu santo nome, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e seu Divino Espírito Santo e Deus o Pai Celestial, eu entrego esta santa reunião como encerrada para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, vão com Deus. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.